Alguns conceitos precisam ser compreendidos a partir da história de sua construção. A força é um deles. Nos interessa, sobretudo, 3 capítulos da construção da física clássica do conceito de força: Aristóteles, Galileu, Newton. Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C. A filosofia aristotélica divide o que se conhecia por mundo em 2, sublunar e supralunar. No mundo supralunar estão a Lua, o Sol, os 5 planetas conhecidos, visíveis a olho nu, e a esfera das estrelas. Os corpos celestes são perfeitos e possuem movimentos perfeitos. Isto é, se movimentam sem qualquer ação de forças. Esses movimentos são uma combinação de movimentos circulares. A filosofia de Aristóteles pressupunha que o mundo abaixo da Lua, esse mundo em que vivemos, era composto de 4 elementos, as 4 essências: terra, água, fogo e ar. Todos os corpos no mundo sublunar são compostos desses 4 elementos. A luz, a qual compunha as esferas que sustentam os planetas e os próprios planetas, era então chamada de quinta essência. Esse termo, quinta essência, até hoje é utilizado como sinônimo de sublime, de perfeição. Os movimentos naturais são os executados verticalmente. Os corpos formados principalmente por ar e fogo, chamados de leves, ascendem na atmosfera. Já os corpos graves, compostos principalmente de água e terra, descem. Esses movimentos são chamados de movimentos naturais porque esses corpos retornam aos seus locais naturais. É natural aos corpos formados por terra e água estarem na superfície da terra, onde podem repousar. Enquanto, para os corpos leves, o natural é se elevarem na atmosfera. O segundo tipo de movimento no mundo sublunar, isto é, abaixo da Lua, esse mundo em que vivemos, é o movimento devido a uma força externa, chamada por Aristóteles de força violenta, a qual, por exemplo, retira o corpo de seu lugar natural ou do seu lugar de equilíbrio. Nesta animação, exemplificamos isso. Se há força, há movimento. Cessou a força, cessou o movimento. Este é o pensamento de Aristóteles. Mas essa conclusão não resiste à realidade. Você pode me perguntar: sim, mas para que tudo isso, professor? Falar dessa ideia de Aristóteles sobre o que é movimento? Se Newton já descobriu que é diferente? O problema é que a minha cabeça e a sua consideram tudo isso muito lógico. Nossa cabeça pensa como Aristóteles. Esse é um problema sério que faz com que a gente tenha dificuldades em aprender a realidade. Bachelard, um filósofo da ciência parisiense que viveu entre 1884 e 1962, chamou essa nossa dificuldade em aprender de obstáculo epistemológico. No caso, esse é o obstáculo da experiência primeira. Em resumo, significa que o pensamento pré-científico não possui método para analisar os fenômenos. Não há análise das variáveis. Para exemplificar, se imagine passeando de carro pelas ruas de uma cidade. Que tal Paris? Cidade natal de Gaston Bachelard. Olha aqui o nosso carro. Esta linha fará papel do motor do carro. A força de tração que exerço sobre a linha será a força motora, isto é, a força que coloca o carro em movimento. Qual a minha percepção da realidade? Se eu puxo o carrinho, isto é, faço uma força sobre o carro, ele anda. Quando eu paro de puxar a linha e, portanto, faço cessar a força sobre o corpo, ele para. É fácil aceitar essa ideia. Se há força, tem-se movimento. Se não há força, o corpo ficará em repouso. Essa ideia incorreta sobreviveu de Aristóteles a Galileu por 18 séculos. Galileu, nos responda. O que há de errado nessa ideia? Galileu Galilei
que nasceu em Pisa em 1564 e faleceu em Florença em 1642, é considerado o pai da ciência experimental. Rompeu com a visão de ciência de Aristóteles ao formular experiências para investigar a natureza. Não foi o primeiro cientista que fez experiências, mas foi um momento importante de inflexão no modo de pensar. Houve uma revolução na ciência, que atualmente é chamada de Revolução Copernicana, porque um dos seus primeiros expoentes foi Nicolau Copérnico. Copérnico publicou As Revoluções dos Orbes Celestes, livro que defendia o modelo heliocêntrico do sistema solar. Vamos ver aqui uma importante experiência de Galileu, da qual irá emergir o conceito de inércia. Tem-se um lançador. No caso, é este arco que se conecta a um plano horizontal. Uma esfera é solta do alto do lançador. Galileu utilizava esferas de chumbo. O atrito da esfera com o plano horizontal faz a esfera parar pouco depois de iniciar seu movimento neste plano. Em um segundo momento, reduz-se o atrito entre a esfera e o plano horizontal, por exemplo, lixando a superfície. Solta-se novamente a esfera da mesma altura no lançador. A esfera irá parar, porém agora, dado ser o atrito menor, a esfera irá parar um pouco mais longe do lançador, isto é, a esfera se desloca um pouco mais no plano horizontal. O processo é repetido, reduzindo-se ainda mais o atrito a cada nova etapa. O que se observa nessa experiência? A esfera avança mais no plano horizontal quanto menor for o atrito. Você pode observar que isto é bastante lógico. Se imaginarmos que seja possível retirar todo o atrito, o que se espera? Se você respondeu que a esfera não irá mais parar, você acertou. Lógico, você supôs um plano horizontal infinito. Em um gráfico da distância percorrida pela esfera contra a força de atrito no plano horizontal, vê-se que a curva se ajusta a uma hipérbole equilátera, isto é, a distância percorrida é inversamente proporcional à força de atrito. Se fizermos uma extrapolação da curva para quando a força de atrito tender a zero, o que teremos? Teremos que a distância percorrida será infinita. Isso significa que a esfera não irá mais parar. Isso só acontece se a velocidade se mantiver constante. Se a velocidade diminuísse, em algum momento, a esfera iria parar. A inércia é a tendência de um corpo de manter seu estado de movimento quando não há forças agindo sobre esse corpo. No caso, a ausência da força de atrito faz com que o corpo mantenha sua velocidade. Trago aqui 2 quadrinhos do Garfield que ilustram essa propriedade dos corpos. Na primeira tirinha, o carro para ao ser freado, mas não os passageiros, que irão parar apenas ao colidir com o para-brisa do carro. Nessa segunda tirinha, Garfield se aproveita da inércia de todos os corpos sobre a superfície da Terra, que com ela se move no espaço, para continuar preguiçosamente inerte. A palavra equilíbrio quer dizer pesos iguais. Vem do grego libra, que quer dizer peso, e equi quer dizer igual. Um corpo pode estar em equilíbrio mesmo em movimento? A resposta é sim. Se não existirem forças agindo sobre um corpo, ele pode estar em repouso, mas pode estar também em movimento retilíneo uniforme. Isto é, ele pode estar se movendo com velocidade constante. O trilho de ar é um equipamento utilizado em laboratório didático de física para demonstrar a primeira lei de Newton. Um fluxo constante de ar pelos orifícios no trilho faz com que se forme uma camada de ar entre o carrinho e o trilho. O atrito entre o trilho e o carrinho é nulo. Há atrito, mas agora o atrito ocorre entre a camada de ar com o carrinho e a camada de ar com o trilho. O cabo de guerra é um jogo de forças entre 2 equipes. Inicialmente, a corda está em repouso. Cada equipe puxa em um sentido de uma mesma direção paralela ao solo. Se as 2 equipes fizerem a mesma força, a corda continuará em repouso. A equipe que primeiro fizer uma força maior irá tirar os corpos do repouso e colocará a corda em movimento para o seu lado. Depois disso, que a corda está em movimento, não adianta a outra equipe equilibrar o jogo, porque mesmo se a resultante das forças for nula, por inércia, o conjunto continuará se deslocando com velocidade constante. Resumindo,
terá maior chance de ganhar o jogo a equipe que primeiro colocar em movimento para o seu lado o conjunto de corpos. O cabo de guerra era uma modalidade olímpica. Aqui está uma foto da equipe de Portugal, medalha de ouro no cabo de guerra nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Qual a receita para ganhar no cabo de guerra? Primeiro, ter muita massa. A equipe que tiver muita massa dificulta o movimento para a outra equipe. É preciso se fazer mais força para se ter a mesma aceleração quando se tem mais massa. O segundo ingrediente dessa receita é ter forte arranque. A equipe que fizer uma força grande inicialmente, coloca a outra equipe em movimento. Depois basta manter esse movimento.